Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E quais os melhores fundos imobiliários para investir em 2023? Quem me acompanha aqui no canal já conhece um pouco mais sobre fundos imobiliários, sabe que tem duas classes de fundos imobiliários ali bastante distintas na bolsa, né? Que são os fundos imobiliários de tijolos e os de papéis. E aí sempre tem essa discussão, né? Qual que rende mais? Qual vale a pena investir? Então a gente vai fazer uma análise hoje seguindo essa linha. E quem ainda não sabe o que são esses tipos de fundos imobiliários, basicamente um fundo de tijolo é até mais fácil de entender. Por que tijolo, né? Porque realmente é um prédio ali, é uma construção, é um galpão. Então esses fundos de tijolos normalmente ou são lajes corporativas, né? Escritórios, galpões logísticos, shopping centers. Então realmente é um conjunto de imóveis que compõem esse fundo imobiliário que nós podemos comprar lá na Bolsa de Valores. E os fundos de papéis, quais que são as diferenças ali? Bom, na essência, eles são certificados de recebíveis imobiliários. Então, eles são, sim, ativos do mercado imobiliário, mas não necessariamente são tijolos, são papéis, ali como se fosse um título de dívida, que anda muito próximo da renda fixa, com um cenário de taxa Selic alta, de inflação alta. Esses fundos de papéis estão pagando muitos dividendos, né? Então, é como se fosse uma promessa de pagamento entre ali agentes do mercado imobiliário, então construtoras, incorporadoras, desenvolvedoras, enfim, é um tipo de investimento também bastante rentável. Mas agora a gente vai começar a fazer essa análise, eu vou começar a entrar um pouco mais nos detalhes. Obviamente que para a gente começar a traçar um cenário futuro, a gente tem que dar uma olhada também no que aconteceu no passado, e aí a gente consegue chegar a algumas conclusões. Para isso, a primeira coisa que eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês são os fundos imobiliários que pagaram mais dividendos em 2022. A Levante preparou esse relatório aqui, que inclusive eu vou deixar o link na descrição para você fazer o download e dar uma lida nisso tudo aqui, porque é informação de qualidade, onde eles mostraram um ranking ali das melhores pagadoras de 2022. Detalhes sobre cada um desses fundos, é um material didático importante para você ter um pouquinho mais de conhecimento sobre quais fundos imobiliários existem na Bolsa. E aí, para a gente começar a nossa análise hoje, eu vou colocar na tela aqui os 3 principais pagadores de 2022, tá? Você vai fazer o download e você vai ler os 10, né, principais para começar a fazer os seus estudos também. Só que eu gostei de ressaltar aqui quais foram os 3 principais fundos, né, pagadores de dividendos ali. E esses 3 principais fundos foram de tijolos. Olha só que surpresa, né? Então, o primeiro foi o KINP11, que pagou um dividend yield de 25,5% naquele ano, e ele é um fundo imobiliário de desenvolvimento. Então, é aquele fundo que ele é um pouquinho mais arriscado, né? Provavelmente ele não vai pagar todos os meses um dividendo bem gordo. Por quê? Um fundo de desenvolvimento é uma construtora ali, uma série de construtoras que estão construindo esses imóveis. Quando eles vendem esse imóvel, né, quando ele está pronto, aí isso vira lucro para o fundo. E o lucro do fundo imobiliário, você bem sabe que 95% do lucro que um fundo imobiliário tem, ele divide com os cotistas. Então, provavelmente, esse é um fundo imobiliário que não vai pagar sempre, né? Fundos de desenvolvimento não pagam igual aquele reloginho que paga igual todos os meses, mas é uma classe de ativos que não podemos fechar os olhos, né? Então, por que eu estou ressaltando isso aqui logo de cara? Porque entre o top 10 de 2022, 6 dos maiores pagadores foram fundos de papéis, tá? Mas os 3 principais foram fundos de tijolos. Então, a gente não pode fechar os olhos para nenhuma dessas duas classes de ativos. Os fundos de tijolos, eles tendem a ter um potencial de crescimento maior no longo prazo, enquanto os fundos de papéis tendem a pagar maiores dividendos em cenário de taxa Selic alta, como agora. Mas a gente pode fazer um balanceamento na carteira, de repente colocar 60% em papéis, 40% em tijolos, não dá para fechar os olhos. Mais uma análise aqui para a gente fazer juntos, eu consegui um relatório também que o Santander preparou. Olha que interessante, ó, a rentabilidade por segmento dos últimos 12 meses, olha quem está ganhando disparado. Shopping centers, uma valorização de 13,96% e um dividend yield anualizado, ali os shoppings, ó, de mais 9,94%.
tá? Então, se você somar os dois aí, uma rentabilidade, um aumento de patrimônio aí para o investidor, para o cotista, de mais de 20%. Então, muito bom a gente pensar também uma parte da nossa carteira em tijolos. Eu estou bastante otimista para os fundos de papéis em 2023, tá? Daqui a pouco eu mostro uma lista aqui dos fundos que devem performar melhor em cenário de Selic alta para 2023. Só que essa primeira análise que eu mostro aqui para vocês, não dá para a gente esquecer os fundos de tijolos também. Se a gente olhar, ó, os recebíveis imobiliários ficaram em segundo lugar aqui na rentabilidade em 12 meses, né, 3,4, e um dividend yield médio aí de 12,78, né, ou seja, dividendo bastante alto. E eu consegui mais um gráfico aqui bem legal para mostrar para vocês agora o potencial, tá? Esse gráfico aqui ele está bem bacana, porque ele mostra o quanto já esteve a cotação média de cada classe desses fundos imobiliários e quanto está agora. E aí mostra o quanto que tem de upside, ou seja, potencial de crescimento, de valorização. E aí a gente vê que quem tem maior potencial são os fundos de lajes corporativas. Para eles voltarem ao patamar que já estiveram, tem um potencial de ganho aí de 35%. Ou seja, os fundos imobiliários mais baratos na Bolsa de Valores hoje no Brasil são os fundos de escritórios, tá? E aí eu faço até um adendo aqui que eu vi uma notícia esses dias que me deixou bem feliz. Ó, o KNRI, que é um dos maiores fundos que tem na Bolsa Brasileira, um fundo de tijolo que metade são escritórios, lajes corporativas, e metade são logística, né, galpões, centros de distribuição, teve um resultado muito bom em janeiro, né, um resultado 8,68% maior. Será que já está na hora dos fundos imobiliários de escritórios crescerem? Pelo menos a vacância já está diminuindo aqui nesse fundo que é um dos maiores da Bolsa. Mas deixa eu voltar aqui para a análise de potencial. Qual que está em segundo lugar aqui? Então, os fundos de tijolos em média, né? Então, pegando todos, mas os fundos de shopping ainda têm um potencial de crescimento de 17%. E os fundos de papéis? Olha só, potencial de crescimento, muito pouco, tá bom? 2,4% apenas aqui de potencial de crescimento. Então, entenda isso, fundo imobiliário de papel vai te pagar bons dividendos em época de Selic alta, em época de inflação alta, mas não tem aquela tendência clara de valorização, pelo menos não no cenário atual. E quais são os fundos imobiliários que têm o maior potencial de valorização com a taxa Selic alta? Também consegui aqui uma tabela para vocês. Olha que importante, os dois principais fundos que têm um grande potencial de pagamento de dividendos são o KNCR 11 e o VGIR 11. Por quê? Porque eles têm quase a totalidade dos contratos desses fundos atrelados ao CDI. Então, por exemplo, o KNCR 11, ele tem 99,2% dos seus contratos indexados ao CDI, que é a taxa Selic, basicamente. Então, se a Selic vai se manter alta em 2023, o KNCR vai pagar muito dividendo esse ano. Assim como o VGIR, que está em segundo lugar dessa lista aqui, 96,3% dos seus contratos, até esses outros aqui que está aparecendo na nossa tela, que já vai diminuindo, né? Chega aí a quase 42% o top 10 dessa lista aqui. Mas, em cenário de Selic alta e inflação alta, os fundos de papéis pagarão bem. E qual que é a única ressalva que a gente faz aqui? É preciso comprar fundos de papéis que estejam no preço justo, tá? Para você não comprar algo muito caro e depois desvalorizar. E como a gente faz? Para descobrir se está no preço justo, a gente pode pesquisar, por exemplo, ó, o KNCR 11. Será que ele está no preço justo? A gente entra nesse site aqui, que se chama Investidor 10, e a gente consegue ver todas as informações que a gente precisa sobre esse fundo imobiliário. Para se identificar se um fundo imobiliário está no preço justo, a gente olha o preço sobre valor patrimonial. Essa é a métrica. Quando ela está abaixo de 1, quer dizer que está no preço ok. Então, nesse caso aqui, 0,98 vai estar comprando um fundo imobiliário por um preço justo, que vai pagar bons dividendos, mas não tende a ter uma supervalorização nesse momento, tá? Porque ele já está aqui num preço justo. Qual que é o segundo da nossa lista? O VGIR. Vamos dar uma olhada aqui se o VGIR está num preço justo ou não. Clicando aqui na tela, a gente vê que está 1,01. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está praticamente no preço justo dele, que seria 1,00, tá? Detalhe, essa análise de preço sobre valor patrimonial funciona muito bem com os fundos de papéis. Com os fundos de tijolos funciona
mais ou menos. Por quê? Porque um fundo de tijolo ele tem uma auditoria, né, que mostra qual é o valor de mercado dele mesmo, mas normalmente isso é só feito uma vez ao ano, né? Então, nos fundos de papéis dá para a gente confiar mais até nessa análise. Pegando mais um exemplo aqui, vamos ver esse aqui, ó, o HGCR11, que é um fundo bem grande também. Vamos ver se ele está num valor justo. HGCR11. Colocando aí na tela, ó, 0,99, né, o preço sobre o valor patrimonial dele. Então a gente vai conseguir acompanhar muito nesse momento os fundos de papéis estando num valor justo. Ou seja, pouco upside, né, pouca valorização, potencial de valorização. Então, essa é uma ressalva importante, até porque você tem que entender para a sua carteira de investimentos o que faz mais sentido. Você está comprando fundos imobiliários para ter aquele dividendo mensal pagando ali conforme um reloginho, ter essa renda passiva, ou você está pensando em alta valorização? Então, você precisa identificar o que está faltando aí na sua carteira de investimentos e como que você vai usar esses fundos imobiliários para suprirem essa necessidade, ok? E deixa aqui embaixo nos comentários, então, qual a sua opinião, sua dúvida sobre fundos imobiliários, que eu faço um novo vídeo aqui para ajudar vocês. O meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao nosso time do canal Lucro FC.